E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês começarem a entender e levarem vocês a refletirem sobre aquilo que é mais importante na nossa vida. Qual seria a última memória que vocês gostariam que a sua família guardasse de você? Para isso, vamos lá para La Tierra de los Muertos, do filme Viva, a Vida é uma Festa, uma produção da Disney, que para quem é pai de filho pequeno, sabe o que é, sabe o que essa história conta. Essa história, ela fala muito sobre propósito. Apesar da gente tratar de um assunto que é um pouco delicado, ela fala muito sobre a beleza da vida. Nós temos nesse cenário Miguel. Miguel é o personagem principal. Ele é um garoto apaixonado por música, mas ele não pode tocar música, ele não pode falar de música. A família dele odeia música por causa de um trauma do passado. O seu tataravô Hector era uma pessoa, um profissional, um músico que amava o que ele fazia. E Hector, por ser músico, ele foi correr atrás do sonho dele e ele nunca mais voltou para casa. Antes dele ir embora, ele fez uma música para sua filha Inês, a mama Inês, para que nessa música, enquanto ele estivesse em viagem, ela pudesse se lembrar dele. Eu, na minha atividade, viajava muito, ficava muito longe da minha casa, ficava longe dos meus filhos, e essa música sempre fez muito sentido para a minha vida. Infelizmente, essa música ficou apenas na memória, porque na última viagem que ele fez, ele não conseguiu retornar para casa. E não retornar para casa gerou esse trauma na família porque eles acharam que ele tinha abandonado. Então a gente começa a refletir o que realmente dói na morte. Segundo a tradição mexicana, quando alguém morre, ele é esquecido. Quando alguém morre, essa pessoa ela vai para outro plano e o esquecimento é a pior dor. Para quem fica, nós temos aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de desamparo. E isso é o que pior acontece. Porque nesse filme, em dado momento, a mama Inês já está velha, idosa, e ela está morrendo. E ela está, além de morrer, esquecendo do seu pai. Ela está esquecendo da história dele, ela está esquecendo da existência dele. E se ela esquece, ele deixa de existir. Então o que realmente dói na morte, para quem vai o esquecimento, para quem fica muitas vezes o desamparo, a sensação de abandono. Se um ente nosso se vai de uma forma inesperada, as consequências, os traumas que isso pode causar, ele leva por gerações. Então a gente volta para a pergunta de como você quer ser lembrado. Porque no nosso mundo esse esquecimento também acontece. Mas não é da forma mágica como acontece no filme. No nosso mundo, o amanhã eu vejo, o depois eu resolvo, amanhã eu faço, a nossa rotina, ela vai matando o nosso sentimento e nós vamos esquecendo daquilo que é mais importante na nossa vida. É natural, nós precisamos trabalhar, a gente precisa gerar recursos, a gente precisa levar o principal para nossa casa. Mas muitas vezes a gente acaba sendo, não omisso, mas esquecido de entregar um pouco mais de tempo
atenção e proteção. Não é por querer. Quantas famílias sofrem, quantas famílias passam por perrengues, porque o principal, às vezes, é negligenciado. Na minha vida, aconteceu mais ou menos isso. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã tinha 3 anos de idade, ela está aqui na frente. O nosso pai, que era o principal provedor da nossa casa, tinha a minha idade, 36 anos. Ele saiu num domingo para poder ir no sítio, buscar o peão que trabalhava com ele. E na volta, na entrada dessa cidade aqui em Rondonópolis, ele sofre um acidente e morre. Nós tínhamos uma condição de vida muito bacana, muito boa. Mas de repente todo aquele sustento, todo aquele apoio, toda aquela estrutura que nós tínhamos tinha desabado. Não por isso a gente desistiu. Nós continuamos, reerguemos, foi doloroso, mas a gente conseguiu depois, rápido, cerca de 17 anos, a gente conseguiu voltar a ter uma estabilidade bacana na nossa casa. Alguns amigos do meu pai vieram dizer pra gente, alguns anos depois, que após sofrer um acidente, ele foi levado para o hospital. Ele, antes um pouco de falecer, ele chamava 3 nomes: Rafael, Rayane e Maria, que é o nome da minha mãe. E ele pedia desculpas, porque ele não tinha tempo. O meu pai, ele não teve tempo de se despedir. Mas o pior, ele não teve tempo de preparar a despedida dele. Então o meu pai, como o Hector, e essa história que ela chega a ser comum, nós ouvemos isso aqui algumas vezes nas palestras, ela acontece. Quantas famílias foram destroçadas, quantas famílias passaram por muitas dificuldades pela falta de tempo para se planejar. E quando a gente chega no fim da nossa vida, às vezes a gente não pede mais dinheiro, às vezes a gente não pede mais saúde, a gente só queria um pouco mais de tempo. Então a verdadeira mensagem que esse filme traz pra gente é uma mensagem muito simples. O amor, ele permanece mesmo na morte, mas ele precisa ser cultivado em vida. Ele precisa, enquanto nós temos tempo, resolver as coisas que nós precisamos resolver aqui. E retornando ao filme, na cultura mexicana, a falta de tempo ainda pode ser reavida. Porque se você se vai e você não é esquecido, você pode encontrar ainda seus entes depois da morte. E o filme busca esse resgate. Tudo o que nós precisamos é de um pouco mais de tempo. Então, nós não podemos esperar um amanhã incerto para viver um hoje extraordinário. Nós não podemos esperar não ter mais tempo ou chegar no fim da nossa vida e a gente não dizer para as pessoas aquilo que a gente precisa dizer. Nós precisamos viver agora, amar agora e proteger agora. Essa mensagem do filme, ela é muito simples e ela quer dizer que se a vida é uma festa, nós precisamos viver com intensidade hoje, fazer o que precisa ser feito hoje. Nós precisamos viver, nós precisamos dançar sem medo, amar sem reservas, fazer aquilo que precisa ser feito e garantir para que aquelas pessoas que estão conosco, a nossa família, ela esteja protegida. Porque no fim da vida, não é só dizer eu te amo. Nós temos uma frase no nosso negócio que é muito simples. Quem aqui é 30 a mais, com certeza na época de escola, escrevia cartinhas
para a pessoa que gostava. Eu escrevi muita cartinha. A gente fala que um seguro de vida, ele é a última e verdadeira carta de amor que a gente pode deixar para a nossa família. Se a mensagem do filme é essa, que nós precisamos viver de forma plena e intensa, reconheçamos que a vida é um dom, reconheçamos que ela é um presente e que ela merece ser aproveitada. Ela não é medida pelo tempo todo que nós passamos aqui, mas por aqueles poucos momentos que nós fazemos valer cada segundo por quem nós amamos. Eu tenho certeza que quem é pai aqui morreria pelos seus filhos. Eu faço uma pergunta: você é capaz de verdadeiramente viver pelos seus? Você está disposto a viver intensamente e está fazendo isso? Qual vai ser a última memória que a sua família vai guardar de você? Nós temos aquilo que nós chamamos de TPQL, que é ter por quem lutar. Qual é o seu TPQL? O que te motiva a estar aqui? O que te motiva a fazer o que você está fazendo hoje? Eu tenho um TPQL. O meu TPQL está em casa agora. Infelizmente, eles não puderam estar aqui. Eu tenho o meu Miguel em casa. Eu tenho a Luísa e a nossa bebezinha Lara. A minha esposa Geisiane. E são por eles que eu faço o que eu faço. Fazer o que eu faço e estar aqui hoje trazendo a palavra, a mensagem de vida que a Prudential traz, é um propósito para mim. Porque eu não tive a oportunidade de ser protegido, eu não tive a oportunidade de ser resguardado, e por eles eu faço isso. Eu vi uma frase esses dias que dizia o seguinte: o maior desafio da vida adulta é assumir as consequências de não ter feito um seguro. E é muito simples isso. Se nós não fazemos por aqueles que estão na nossa casa nos esperando, nós precisamos fazer principalmente por nós mesmos. Há 150 anos nós trabalhamos com proteção, e a proteção ela vai muito além daquilo que é a sua falta. Isso é no mínimo responsabilidade social. Mas nós somos profissionais e hoje nós estamos aqui. Hoje não, há 3 dias nós estamos aqui recebendo o conteúdo, absorvendo, tendo insights, anotando, para que a gente possa chegar na segunda-feira e fazer algo diferente para a nossa empresa. Fazer algo diferente para a nossa vida. Gerar resultados diferentes. E quando a gente olha e pensa assim: é provável que amanhã nós não estejamos mais aqui? Não, isso não é uma probabilidade. É possível? É uma possibilidade. É provável que daqui a alguns dias nós descobramos alguma doença ou nós soframos algum acidente que nos impossibilite de realizar o que a gente realiza? É provável que não, mas é possível que sim. Se você pudesse agora escrever para mim uma carta, me dando a certeza de que daqui 30 dias você estará da mesma forma que você está hoje, então não tem motivo para essa empresa existir há 150 anos. Mas ninguém pode atestar isso aqui hoje. Se alguma coisa acontecesse contigo hoje, por quanto tempo o seu patrimônio te suportaria até você conseguir se restabelecer?
Por quanto tempo você manteria o seu padrão de vida até você conseguir se restabelecer? Então talvez faça um pouco de sentido para você, se essas perguntas fizeram você refletir, que uma proteção, ela pode ser uma solução. O que nós fazemos, a nossa missão como empresa, é com atenção e carinho, oferecer tranquilidade financeira para você e para as pessoas que você ama. O que eu quero hoje é dizer para você: viva de forma intensa, faça o que precisa ser feito, ame quem você precisa amar e proteja aquilo que você precisa proteger. Porque se você tem um TPQL em casa, então você precisa se preparar, você precisa proteger. Se isso fez sentido para você, se isso faz sentido para a sua vida, nós gostaríamos de te apresentar a Prudential do Brasil. Eu e os meus parceiros de negócio estamos à disposição para poder entender como isso funciona. Nós temos vários clientes aqui, que estão hoje, que passaram pelo nosso stand, que vieram conversar conosco, que vieram nos prestigiar. E nós colocamos um QR Code para que você possa fazer um cadastro, para que nós entremos em contato com vocês, para que a gente possa, de forma personalizada, poder conversar com vocês e poder entender de que forma a gente pode ajudar vocês a se protegerem mais. Muito obrigado.